E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de petrografia. Eu sou o professor Robson e essa é a nossa videoaula número 2, na qual trataremos sobre petrografia das rochas ígneas, parte 1. Simbora! Então o objetivo principal dessa aula é compreender a origem, ambientes, processos e principais formas de ocorrência das rochas ígneas. Então, inicialmente, é preciso falar um pouco sobre o conceito. Então, o que seria rochas ígneas? Do latim, ignis significa rochas formadas pelo fogo. Todas aquelas que eram associadas a vulcões, elas tinham essa denotação de rochas ígneas. No geral, elas são formadas a partir de quê? A partir da solidificação do que a gente chama de massas fundidas. Aqui está como magma, porém vou mostrar daqui a pouco que ela pode também se tornar uma lava e que no geral são originados no interior da Terra. Mas professor, por que é importante estudar as rochas ígneas? Então essas rochas elas são importantes fontes de minerais de minério, sejam eles materiais metálicos, como por exemplo cobre, estanho, materiais não metálicos, boa parte dos materiais de construção civil, como rochas ornamentais, britas e etc. E além disso, constitui boa parte da crosta terrestre. Então nada mais justo do que compreender esse fragmento para que a gente consiga saber sobre a evolução terrestre. E aquilo que eu falei, qual seria a diferença básica entre um magma e uma lava? Inicialmente a gente sabe o quê? Que aquele material fundido, quando ele está em profundidade, ele é considerado como um magma. Porém, como ele tem densidade diferenciada das rochas que estão em volta, ele tende a subir. Então, à medida que ele ascende na crosta terrestre e chega até a superfície, vai ser denominado de lava quando chega na parte superficial, como vocês podem ver nessa imagem superior. E graças a essa distinção, a gente consegue fazer dois grandes grupos de rochas ígneas. Inicialmente, a gente tem um que a gente chama de rochas ígneas intrusivas ou plutônicas. São aquelas que são formadas pela consolidação do magma, gerado em profundidade no interior da crosta terrestre. Então, como vocês podem ver aqui, essas rochas ígneas plutônicas elas são mais profundas. E aqui nós temos um exemplo de rochas ígneas plutônicas, que é o nosso granito. Percebam que nessa imagem abaixo a gente tem uma micrografia. Como eu falei para vocês anteriormente, é como se fosse um mosaico de minerais e você consegue distinguir exatamente cada um dos grãos. A segunda classe seria rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas. Então são aquelas formadas quando o magma, originado no manto ou na crosta inferior, atinge a superfície da Terra. Então aqui ele já é denominado de lava. Se espalhando e se solidificando. Então percebam que aquele material que estava quente em profundidade, ele ascendeu na superfície graças a uma falha, uma descontinuidade, algum motivo, e à medida que ele chega na superfície, ele imediatamente se solidifica, formando as nossas rochas ígneas vulcânicas. Como vocês podem ver aqui, um exemplar de basalto, e logo abaixo nós temos uma micrografia. Perceba que geralmente você tem uma massa bem fina e alguns cristais já formados, já que esse magma ele vem de profundidade. Então a gente passa agora para falar um pouco sobre o magma como um todo, a sua origem. Qual é a constituição desse magma? Pode englobar três grandes fases que compõem o magma. Então a gente tem aquela fase líquida, viscosa, geralmente de composição silicática. Nós temos uma fase sólida, que vai ser constituída por cristais e alguns fragmentos de rochas que vão sendo incorporados nesse magma. E além disso, a gente tem fases gasosas, principalmente constituídas por elementos voláteis e água, como por exemplo o gás carbônico, H2O, que é muito comum à medida que essas rochas hidratadas elas vão entrando em subducção e se aprofundando na crosta. E em relação à geração, professor, onde é que elas se formam? Então, de uma forma geral, esse magma ele é formado no manto e na crosta inferior, onde as rochas elas atingem temperaturas e pressão adequada para fundir, ou seja, se transformar de sólido para líquido. E as temperaturas aproximadas chegam a variar entre 700 a 1400 graus centígrados. Como vocês sabem, existe uma coisa chamada gradiente geotérmico, que é o quê? A cada quilômetro que a gente vai avançando na Terra, vai aumentando cerca de 30 graus centígrados. Então imagine aí, quanto mais profundo, mais quente e mais suscetível os íons eles vão vibrando. E essa vibração, como vocês viram lá em mineralogia, elas causam o quê? Uma desestruturação da minha célula unitária, do meu retículo cristalino. Então o mineral ele acaba entrando em colapso, já que você danifica a sua estrutura principal.
E aí aqui a gente entra na questão de fusão. Então, como é que esse material entra em fusão, essa crosta, essa litosfera? Então, a gente tem um aumento da temperatura, principalmente quando você tem zonas aquecidas, ou então, como vocês vão ver aí, pontos quentes, que são aquelas plumas que vêm diretamente do manto. Abaixamento da pressão, principalmente quando esse material ele entra em contato com falhas. E, além disso, aumento da quantidade de fluidos, que é muito importante no processo de fusão. E aqui a gente tem uma imagem que representa os principais locais de formação desses magmas. Perceba aqui que você tem como se fosse um corte. Na parte aqui inferior, em laranja, temos a astenosfera, que é aquela parte superior do manto. Vejam que a temperatura está relativamente elevada. E além disso, você vai ter o que? As nossas correntes de convecção agindo. E à medida que vendo essa corrente de convecção, então você vai criar bolsões de magmas. E esses bolsões de magma vão aproveitar algum conduto magmático, seja uma falha, uma descontinuidade, e vão acender. Por que eles acendem? Porque ele tem densidade diferenciada do entorno. E à medida que eles vão subindo na nossa litosfera, eles vão se modificando. E além disso, você pode também ter fusão ao longo de todo esse processo. Fusão parcial na base da crosta, na parte superior. Nós temos aqui a câmara magmática, os condutos vulcânicos, até o nosso derrame vulcânico, ok? E em relação ao ambiente tectônico, professor? Então a gente já viu lá no início aquele contexto todo de placa tectônica, dinâmica terrestre. Vocês viram que os movimentos divergente, convergente, eles são potenciais para a formação de rochas ígneas. Então você tem o que aqui? Nós temos uma exemplificação de uma expansão de um assoalho oceânico. Então veja que aqui no centro nós temos um limite de placa divergente. Então, à medida que você está divergindo essas placas, o que está acontecendo? A astenosfera, por ter aquele material relativamente mais denso, ele ascende e acaba se solidificando e formando nossas rochas ígneas vulcânicas, principalmente com um conteúdo mais máfico, haja vista a composição ali do nosso manto. Temos também, à medida que você há uma colisão, aqui a gente pode ver uma colisão de duas placas oceânicas. Então, à medida que uma placa ela vai sendo subductada, então vai acontecendo o quê? Aquela desestabilização dos minerais e, consequentemente, a fusão. Essa fusão ela vai ascender e, à medida que ela vai ascendendo, ela vai se modificando. Você vai ter ali uma formação principalmente de rochas ígneas intermediárias. Esses termos vocês vão ver mais lá na frente. Já na parte continental, aqui na porção esquerda, vocês podem ver o que a gente chama de rochas ígneas mais félsicas ou ácidas. Além de você ter aquela formação de colisão, continente-oceano, continente-continente, você também tem a ação das plumas mantélicas, que, como vocês sabem, são aqueles condutos que vêm diretamente do manto e ascendem até a superfície, certo? Com composição mais máfica, ok? Bem diferente daquela composição mais félsica. E lembrando que, em relação à composição química e mineralógica, vejam que todas as rochas ígneas elas vão ser diferentes em cada um dos ambientes tectônicos onde elas estão sendo formadas, ok? Em relação à composição, então, como eu falei para vocês, há uma certa diferença de composição química dos nossos magmas. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe através dos principais produtos magmáticos, as nossas rochas que temos na superfície. Nessa tabela a gente tem um intervalo da composição das rochas ígneas. Então veja que você tem uma variação muito grande de sílica, de alumínio. Ferro é muito expressivo, principalmente quando você vai trazer informações a respeito do manto. Magnésio, o cálcio, o sódio e o potássio, ok? Então você tem uma variação de acordo com as nossas rochas ígneas aflorantes. E essa composição ela vai variar conforme o ambiente de formação, como vocês viram anteriormente. Mas de uma forma geral a gente tem uma composição mais silicática. E por que isso? Porque o nosso manto e a nossa crosta elas possuem abundância de silício e oxigênio. Então é de se esperar que você tenha materiais mais silicáticos. Além disso, percebam que o magma inicial, aquela imagem que eu mostrei anteriormente, você tem uma composição que ela vai modificando à medida que ascende na crosta. E isso vai ser reflexo da sua esfera. Então, por exemplo, materiais mais densos, como por exemplo ferro e magnésio, eles vão ser mais típicos de materiais mantélicos. E à medida que você vai ascendendo na crosta, esses materiais eles vão ficando mais leves. Então é de se esperar você ter materiais mais silicosos, alumínio, sódio, potássio.
E para que haja essa diferenciação, existem fatores primários que estão associados à sua origem, por exemplo, as rochas fontes que foram fundidas, a quantidade de água, as condições de pressão e temperatura, e existem as condições secundárias, os fatores secundários, que vão ser reflexo da evolução magmática, que eu vou mostrar logo a seguir. Então, o que seria essa evolução magmática, professor? A gente tem o quê? Um magma, aquela fusão que foi originada lá embaixo, na porção da crosta inferior, então na astenosfera. E esse magma ele vai ascendendo. À medida que ele vai ascendendo, ele vai se modificando. Tem alguns mecanismos específicos para essa evolução magmática. Quais são eles? O primeiro deles seria a diferenciação magmática, onde você tem aí três principais classes dessa diferenciação magmática. Como o próprio nome diz, à medida que vai havendo a cristalização, você vai havendo uma modificação desse líquido. Inicialmente a gente tem o que a gente chama de fracionamento cristal líquido. O que acontece? A câmara magmática ela tem uma composição e à medida que aquele mineral ele vai extraindo aquela composição daquele líquido, ele vai ficando empobrecido naquele elemento. Então, consequentemente, o meu líquido ele vai tendo uma composição diferenciada. Temos o segundo termo que se chama immiscibilidade de líquidos. O que seria isso? São líquidos que não se misturam. Então, algumas câmaras magmáticas elas possuem contraste de composição e acabam diferenciando porções de líquidos, mas isso também vai interferir em questão de pressão e temperatura. E difusão gravitacional nada mais é do que, à medida que os cristais eles vão se cristalizando, então você vai, pela ação da gravidade, aqueles materiais eles vão indo para o fundo da câmara magmática e propiciando o que a gente chama de correntes de convecção magmática, ok? Dentro da própria câmara. Aqui a gente tem uma imagem que representa justamente isso de diferenciação. Você teria um magma A após aquela fusão. Esse magma A ele vai começar a fazer todos os processos de diferenciação. Aqui a gente tem uma cristalização parcial, né? Percebam que o material vai para o fundo da câmara magmática e à medida que ele vai extraindo esses elementos, ele vai ficando empobrecido e vai evoluindo para magmas B, C, D e assim sucessivamente. O segundo processo de evolução magmática inclui mistura de magmas. O que seria isso? Então você sabe que ao longo de toda a dinâmica terrestre você tem porções diferenciadas. Esses magmas eles podem ter composições diferentes e em algum momento podem se unir. E essa junção, se for condições de pressão e temperatura adequada, você pode formar um terceiro tipo de magma, um magma que a gente poderia chamar de magma intermediário. Então aqui você tem o magma A se misturando com o magma B para formar o magma C. E por fim a gente tem contaminação-assimilação. O que seria isso? Como vocês sabem, os materiais magmáticos eles vão ascendendo na crosta. Então é de se esperar que as rochas encaixantes ou que estão em torno desse material magmático, eles já estejam solidificados e eles acabem caindo dentro da minha câmara magmática. Não é de se esperar que esse material acabe também entrando em fusão, dependendo das condições, e sendo incorporado no meu magma principal. E isso vai gerar também outras estruturas, como por exemplo xenólitos, hibridização de magma e etc. E aí a gente entra na questão de consolidação do magma. Então, como é que esse material que estava quente, ele acaba se solidificando? Então, esses magmas eles cristalizam devido a mudanças significativas nas variáveis de estado físico. Então, nós temos o quê? A pressão, a temperatura e a composição. E essa composição vai incluir também a presença de líquidos, seja água ou materiais gasosos. E durante a cristalização, pessoal, vocês já devem ter ouvido isso em geologia geral, os minerais eles se precipitam de forma sequencial, certo? Dentro de um intervalo de temperatura e eventualmente de pressão. E isso a gente chama de sequência de Bowen. O que seria essa sequência de Bowen? Esse cientista ele simplesmente pegou um material magmático, né, uma massa fundida, e ele foi observando à medida que esse magma ia esfriando esse material fundido, ele ia formando certo tipo de minerais. Aqui a gente tem os materiais que eles chamam de série descontínua, que são os materiais mais ferromagnesianos. Então, por exemplo, o primeiro mineral a se cristalizar seria a nossa amiga olivina. Depois passaria pelos piroxênios, anfibólios, biotitas. Por fim, feldspato potássico, muscovita e quartzo. E também nós temos a série contínua, que no caso seria apenas os plagioclasos, os ferandos, agindo de plagioclaso mais cálcico para plagioclaso mais sódico.
E é muito importante essa sequência de cristalização de Bowen, porque ajuda a ser marcadores de pressão e temperatura. Então veja que quando você tem uma olivina numa rocha, você sabe que ela tinha temperatura elevada. E quartzos geralmente são temperaturas mais baixas. E por fim a gente entra em modos de ocorrência. Esse material magmático ele vem lá da parte da astenosfera ou de uma crosta inferior e ele vai ascendendo por causa da sua densidade. E de uma forma geral a gente tem algumas formas características. Então as rochas intrusivas como um todo, principalmente esses menores, eles são classificados em que? Veios e dix, que são corpos tabulares, geralmente são materiais discordantes, então como vocês podem ver aqui, um dique cortando essas camadas principais. Cio-oceleiras, que no caso também são corpos tabulares, porém eles são corpos concordantes ao corpo. Os lacólitos, que aqui vocês podem ver esse formato aqui concordante como se fosse um cogumelo. E além disso a gente tem os condutos vulcânicos, que também vão cortar de forma discordantemente ali as nossas camadas. As rochas maiores a gente chama de batólito, aqueles corpos lá em profundidade que possuem mais de 100 km, e estoques, aqueles corpos menores do que 100 km. E em relação às rochas extrusivas, quais são os principais modos de ocorrências? Então a gente tem os derrames, como vocês podem ver aqui em verde, aquele material magmático ascende até a superfície, quando ele chega na superfície ele vira lava e ele derrama na superfície. Nós temos os diques radiais, como vocês podem ver aqui em volta de um neck vulcânico. Neck vulcânico, pessoal, seria o pescoço do vulcão. Então, à medida que você tem aquela lava sendo solidificada, ela vai derramando e espalhando. E de acordo com a composição magmática, você pode formar condutos, como se fosse uma espécie de montanha vulcânica. E além disso, você tem domos vulcânicos, pode associar também aquela questão de lava em corda, parroroi, típica lá do Havaí, etc. Ok, pessoal? No mais, a aula de petrografia foi essa, introdutória. Não deixem de pesquisar os cartões. Um grande abraço e valeu!